Essa é minha mãe, Deus Alice, mas eu nunca a chamo de mãe. Para mim ela sempre foi a minha deusinha. Mulher do campo, de mão simples e coração gigante. Começou a dar aulas aos 14 anos. Casou-se aos 16, construiu uma família e uma missão. É mãe de 4 filhos, todos pós-graduados. Mas antes disso, foi mãe de muitos outros. Crianças que aprenderam a ler, escrever e sonhar pelas mãos dela. Minha deusinha começou a ensinar em uma escola improvisada, no povoado de Lagoa do Peixe, em Canará, na Bahia. Quando se casou, meu pai construiu uma pequena escola ao lado de nossa casa. Ali ela transformou simplicidade em esperança. Anos depois, com muita luta, persistência e coragem, ela conseguiu algo bem maior: a construção de uma escola pública naquela localidade. Não era apenas um prédio, era um futuro sendo erguido. Por 42 anos, minha mãe alfabetizou várias gerações, vários povoados, várias histórias, vários destinos que começaram com o mesmo gesto. Ela entregando o primeiro lápis, ensinando as primeiras letras. Mas a vida, às vezes, é injusta com quem é correto. Com o tempo, vieram as perseguições políticas. Minha mãe se recusou a fazer campanha para a reeleição do prefeito da época. Ele venceu a eleição. Meses depois, a escola foi fechada. Os alunos foram transferidos para outro povoado e minha deusinha também foi transferida. De professora, passou a ser a faxineira da escola. Até então sabia apenas que a escola havia sido fechada, Eu estava distante, morando em Feira de Santana. Também saí muito cedo de casa, com 14 anos de idade, fui em busca de estudo, em busca de trabalho. E em uma dessas visitas à casa dos meus pais, no dia de regressar para a Feira de Santana, minha deusinha acordou cedo, que tinha que trabalhar e queria se despedir de mim. Eu falei que não precisava, porque eu passaria na escola para dar um abraço nela, E quando cheguei lá, o mundo parou. Encontrei minha deusinha sentada numa cadeira escolar ao lado de uma porta de banheiro, Ao seu lado um balde, uma vassoura, alguns panos de chão. Aquilo foi muito cruel. A imagem que eu tinha da minha deusinha era de uma heroína, com giz nas mãos, ensinando a ler, ensinando a escrever com seu jeitinho único. Naquele dia o giz e a caneta haviam sido trocados por uma vassoura. Voltei a viagem inteirinha chorando. Não de vergonha, mas de dor, de indignação, de amor ferido. Corri atrás de sua aposentadoria e a partir dali comecei a investigar a vida do prefeito e de outros malfeitores no município. Encontrei muitas irregularidades na prefeitura, inclusive ações com envolvimento da Polícia Federal. Dentre as muitas irregularidades encontradas, destacam-se diversas contas rejeitadas pelos tribunais de contas e ausência de prestação de contas dos recursos provenientes de convênios, a existência de um servidor público nomeado simultaneamente em 2 prefeituras localizadas a mais de 400 km de distância entre si, o que torna impossível o exercício regular das funções, a realização de pesquisas eleitorais irregulares em desacordo com a legislação vigente, a prática sistemática de nepotismo e favorecimento diversos envolvendo parentes diretos do gestor municipal, a participação de empresas pertencentes a sobrinhos do prefeito competindo entre si em processos licitatórios, a ocorrência de 3 empresas de um mesmo empresário disputando os mesmos certames, simulando concorrência, caso de empresas pertencentes a 3 irmãos concorrendo entre si, assim como situações em que o esposo e esposa figuravam como concorrentes em licitações públicas, a identificação de superfaturamentos diversos na aquisição de bens e serviços, a participação de servidor do município no quadro técnico de empresa contratada pela própria prefeitura, configurando conflito de interesse, servidor público municipal atuando como representante de várias empresas com contrato com a prefeitura, competindo inclusive em certames com empresas pertencentes aos filhos do prefeito em diversos municípios. Um outro servidor figurava também como empregado da empresa pertencente aos filhos do prefeito, acumulando funções incompatíveis. A constatação de minutas de propostas de empresas supostamente concorrentes com os mesmos erros de grafia, além de documentos com formatação idêntica, evidenciando fraude nos processos licitatórios, a existência de empresas contratadas pela Prefeitura em nome de Laranjas com indícios de assinaturas falsificadas, inclusive de membros do Conselho Municipal de Saúde, irregularidades na contratação de serviço de detetização em que a empresa inicialmente denunciada e afastada foi imediatamente substituída por outra, só que pertencente ao mesmo empresário,
A contratação de empresa terceirizada que recebeu mais de 45 milhões de reais em pagamentos enquanto repassava um salário mínimo para até 3 trabalhadores, tendo sido comprovado o repasse de valores dessa empresa para contas pessoais de parentes do prefeito, irregularidades na aquisição de um imóvel pertencente a uma magistrada cuja negociação foi intermediada por um deputado, levando indícios de tráfico de influência. Além desses, diversos outros casos vieram à tona, gerando protestos populares, ampla repercussão na mídia regional e investigação por órgãos de controle. Todo esse trabalho resultou na elaboração de um trabalho de conclusão do curso apresentado à Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. No trabalho acadêmico, além de exposição detalhada das irregularidades, foram apresentadas aos leitores as formas de fiscalizar as contas públicas, bem como os caminhos para protocolar denúncias junto às instituições permanentes de controle, reforçando o papel do cidadão como agente fundamental da democracia. Mas o que fiz ao analisar as contas públicas e denunciar as tantas irregularidades não foi por vingança. Foi para que outras deusinhas não precisassem passar pelo que a minha deusinha passou. Porque cargos passam, o poder passa, as perseguições passam, né? Mas o que fica é o legado. Hoje esse prefeito responde a mais de uma centena de processos, está inelegível, seu grupo político perdeu as últimas eleições e acredito, com serenidade, né, que minha ação tenha contribuído para isso. Não como revanche, mas como consequência da verdade.